fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mantendo os nossos olhos fechados, nossos pensamentos e sentimentos elevados, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e amigo, pela vida, por este dia que, assim como o sol que o iluminou, nos trouxe a oportunidade do recomeço e da renovação, e vai se encerrando em festa, por mais uma vez estarmos reunidos nesta casa abençoada. Agradecemos também aos bons espíritos que nos acompanham e que tanto nos auxiliam. Agradecer por tudo que temos e por tudo que somos. E agradecidos, te rogamos, Pai, a tua bênção, apesar de ainda filhos devedores do teu amor. Nos ampare a esperança, nos estenda as tuas mãos generosas, para que possamos seguir o longo caminho de nossas vidas. Que a tua bênção harmonize os nossos ouvidos, traga claridade aos nossos olhos, movimento às nossas mãos e impulso aos nossos pés, para que sigamos sempre em tua direção. Pedimos ainda a espiritualidade maior e amiga que envolva a nossa irmã Silvia, que fará hoje a palestra. Que as suas palavras toquem profundamente os nossos corações. E neste clima de paz e harmonia, oremos juntos a uma só voz a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Pega esse aqui. Boa noite. Hoje, com muito prazer, que eu vou apresentar para vocês a nossa amiga Silvia Moreno. Ela vai ser a palestrante dessa noite. E ela é casada, tem 2 filhos. Aliás, casada com o Pedro. Cadê o Pedro? Se escondeu, ó. Está na vibração. Está na vibração, né? Olha lá o Pedro, ó. Né, Pedro? Maior orgulho, né? E ela é professora da rede municipal do ensino e está no grupo há 3 anos, né? 3 anos, é uma companheirona, pronta para qualquer trabalho, um amor de pessoa. Então, vamos recebê-la com muito carinho, com muito amor, e o microfone é todo seu. Meu Deus do céu. Meu Deus, que responsabilidade. Meu Deus. Uma boa noite a todos. Eu estou muito feliz, eu estou muito nervosa, para dizer a verdade, mas muito feliz. Porque é uma oportunidade, é uma primeira vez que está. A gente dá aula, a gente trabalha, mas é muito diferente do que estar aqui perante todos vocês, assim, sabendo do grupo bom que nós temos de assistidos, de pessoas tão seletas, tão inteligentes, e que estão acostumados a ouvir coisas tão boas, sejam dos nossos palestrantes de todos, sejam de colegas, do Deluca principalmente. Então, assim, a gente não pode deixar a peteca cair. Eu espero, humildemente, que pelo menos eu supra um pouquinho, uma lacuna, que seja pequenininha, do que eu espero estar passando para vocês. Eu hoje vou estar falando sobre o capítulo 7 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o orgulho e humildade. Então, assim, eu vou só dar uma falada rápida e depois, se vocês quiserem completar, a leitura é muito boa, né? Então, aí vocês veem ao capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala assim, que os humildes, que há muito tempo a gente não consegue, nós perdemos
o verdadeiro significado da palavra humildade, que está tão esquecida entre nós, que nós tivemos tantos exemplos e temos tantos exemplos de pessoas tão humildes, mas que isso está muito longe da nossa realidade. Que, na verdade, a gente se veste com roupas, com mantos, para encobrir as deformidades do nosso corpo. Para que não vejam, na verdade a gente quer se fazer de humilde, mas a gente acaba vestindo roupas que estão encobrindo as deformidades do nosso corpo. E depois ele fala do orgulho, que o orgulho vem negar tudo aquilo que a humildade prega. E que os orgulhosos, por que Jesus coloca? Bem-aventurados os pobres de espírito. É o que fala nesse capítulo. Porque os pobres de espírito é que vão realmente ocupar um lugar nos céus. Um lugar no reino dos céus. Porque deles, a pobreza, o orgulhoso, o que ele prega? O que ele quer? Ele acha que ele tendo dinheiro, que ele tendo a riqueza material, ele se julga soberbo, ele se julga acima de qualquer coisa. E isso não acontece, porque Deus não fez dois corpos diferentes. Ele não fez o corpo do rico e o corpo do pobre. Nós somos iguais perante Deus. Inclusive, assim, ele cita que se fizermos um exame de sangue, o sangue do pobre é igual ao sangue do rico. Então é isso que fala essa parte do Evangelho. Eu vou estar colocando algumas coisas para vocês através dos slides, que o Divaldo, no livro dele, coloca algumas considerações sobre a humildade e o orgulho. Vocês vão estar vendo que são coisas muito simples, que muitas delas, assim, é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, que nem vai precisar de grandes explanações. Outras, a gente vai estar tecendo alguns comentários e vamos levando. Então, a princípio, a gente vai estar vendo da onde vem a palavra humildade. Né? Então, é assim, a palavra humildade, ela vem do latim humus, que significa terra fértil, terra que tudo que a gente planta, ela dá. É assim o coração do humilde. Toda semente que nele é colocado, essa semente germina, essa semente floresce. Pode passar, Tânia. A verdadeira humildade, ela é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. Vamos lá. Nós temos um grande exemplo, que foi Jesus Cristo, que foi um exemplo de humildade. Aqui eu vou colocar uma história, um documentário que nós vimos, que mostra o quanto Jesus sofreu, o quanto ele sofreu. Eu fiquei assim, abismada de ver através desse documentário, comprovado cientificamente, o quanto, tudo que a gente vê, que está na Bíblia, sobre o sofrimento dele, sobre a crucificação, é pouco, é muito pouco pelo que eu vi, pelo que nós ouvimos e vimos neste documentário. Quanto ele sofreu através dos açoites, quanta dor, e ainda assim ele pede para que perdoem. Pai, perdoe os meus irmãos, eles não sabem o que estão fazendo. Então esse foi um grande exemplo de homem de humildade. Mas nem por uma Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, foram grandes. O nosso Papa Francisco é um grande exemplo, foram grandes exemplos de humildade, mas nem por isso, nem por um momento a gente vê eles chorando, sendo piegas, hipócritas, pedindo alguma vez. O Chico é tão contemporâneo, morreu há tão pouco tempo, em nenhum momento nós vimos ele na televisão, ou através de qualquer coisa, de uma palestra, rogando, implorando que ajudassem as suas obras. Sabe? Sendo piegas. Muito pelo contrário. A sua humildade era tão grande, tão branda, que eu acho que vocês devem conhecer essa passagem. Ele estava atendendo umas pessoas,
E muitos ofereciam presentes, e dinheiro e tudo a ele. E ele pega e não aceita, ele não aceita. Chega um determinado momento que ele teve que aceitar uma pessoa que quis dar um relógio a ele. Aí ele pega, a pessoa insistiu tanto, eu sou grato a tudo, aceita esse relógio. Ele, muito sem graça, ele colocou o relógio no bolso. E ficou ali, e nisso chegaram outras pessoas e uma senhora que falou para ele que ela estava tomando muitos remédios e que estava com dificuldade porque ela não tinha um relógio para marcar os horários. Ele falou, por isso não, está aqui. E deu o relógio a ela. Então, quantos exemplos nós tivemos bons, sem que a gente precise ser piegas, hipócrita, para dizer a nossa verdadeira humildade. São gestos, são pequenos gestos, pequenas atitudes, pensamentos que mostram realmente o quanto somos humildes. Aí fala que o contrário da humildade é o orgulho, que nega tudo que a humildade defende. O orgulho, ele é soberbo, ele julga-se superior e esconde-se por trás da falsa humildade ou da tola vaidade. É aquilo que eu já havia falado, né? Você se veste de uma coisa para mostrar realmente aquilo que você é. Então, o orgulhoso, ele é assim, ele usa de uma falsa humildade. Ele é até manso, ele é uma pessoa tranquila, mas por trás de tudo aquilo tem sim um orgulho. Alguns exemplos talvez tornem mais claras as nossas reflexões. Quando, por exemplo, uma pessoa humilde comete um erro, ela diz, eu me equivoquei, pois a sua intenção é aprender, é crescer. Como é difícil a gente falar isso, né? Quando a gente comete um erro, seja em que circunstância for, eu me equivoquei. Como é difícil. Isso é mais fácil a gente falar, não, eu não erro. Imagina, isso não é comigo, eu nunca vou errar, do que admitir o próprio erro. Isso sim é um sinal de humildade. Mas quando uma pessoa orgulhosa, ela comete um erro, ela diz, não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. A pessoa humilde, ela trabalha mais que a orgulhosa, e por essa razão tem mais tempo. Vamos pensar o seguinte, quanto mais a gente trabalha, isso é muito, a gente que trabalha fora, que está nessa luta louca, quanto mais a gente trabalha, mais a gente encontra tempo para fazer alguma coisa. Se a gente fica em casa, parado, estagnado, o tempo parece que não rende, você não tem vontade de fazer nada, aquilo parece que não vai. Se você está na rua, está correndo para lá e para cá, sempre sobra um tempo para você fazer alguma coisa a mais. A ponto que se você parar, se estagnar, com certeza nós não vamos ter tempo para mais nada. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. A gente com humildade, a gente vai longe, vai muito longe. E você pode ter certeza, nós tenhamos certeza, que com humildade a gente vence qualquer obstáculo, a gente supera qualquer problema. A pessoa orgulhosa, ela dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. A gente vê muito isso, eu falo do dia a dia, porque meu dia a dia é na escola, no serviço. A gente vê tantos colegas assim que, eu não tenho tempo para nada, eu não vou fazer nada e pronto. Sendo que outros, com humildade, com boa vontade, estão sempre dispostos a fazer alguma coisa. E conseguem, e conseguem. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser.
Então, olha aqui, a orgulhosa, ela se acha perfeita, se acha acima do bem e do mal. Nunca vai errar, nunca vai falar nada de errado, nunca vai cometer nenhum erro. A humilde não, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. É aquilo que fala lá no comecinho. A gente está sempre disposto a crescer, sempre disposto a acrescentar alguma coisa. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores e trata de pôr-lhes defeitos. A coisa mais difícil na vida da gente é um fato, isso eu me incluo, é a gente respeitar a hierarquia. Existem sim hierarquias. Se eu tenho uma pessoa acima de mim, uma pessoa que estudou mais, que tem um cargo, eu tenho que respeitar. Seja como for, eu posso até colocar o meu ponto de vista. Eu posso até manifestar alguma coisa que não está que eu acho que não está certo. Mas existem maneiras de se colocar isso. A pessoa humilde, a gente usando da humildade, do bom senso, tem que saber calar na hora certa e tem que saber falar na hora certa. Respeitemos a hierarquia. Respeitemos aqueles que nos são superiores. Se nós temos um chefe, se eles estão acima de nós, é porque ali eles têm que estar. E nós, como subordinados, temos que respeitar. Isso também é um sinal de humildade. É um sinal de respeito à pessoa. O humilde sempre faz algo mais além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz, eu faço o meu trabalho. Ele nunca quer aprender nada. O que tem está bom e é para hoje. Para que eu vou aprender mais? Para que eu vou fazer mais? Está bom do jeito que está. Uma pessoa humilde diz, deve haver uma maneira melhor para fazer isto e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma, sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. É difícil, né? A pessoa às vezes tem aquilo tão enraizado, alguns defeitos, algumas coisas, algumas atitudes tão enraizadas, que é muito difícil de mudar. É difícil ou não quer, porque toda mudança requer um sacrifício. Não é sempre que a gente consegue mudar, não é fácil mudança. Exige muita humildade, sim. Eu admitir que eu estou errada e preciso mudar. Isso exige um esforço muito grande. Uma prática de humildade muito grande. Mas não é fácil. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência. É muito engraçado isso, né? Você às vezes não partilha das suas ideias, não coloca as suas ideias, porque você tem medo que alguém as roube. Não, essas ideias são minhas. Nem, imagina, eu não vou falar. Eu não vou expor, porque essa pessoa, algum colega pode estar ouvindo e me roubar a ideia. Olha, que sinal de orgulho bobo. Eu vou citar um provérbio chinês que o Mário Sérgio Cortella fala. O Sérgio Cortella, ele é um filósofo, um educador, um teólogo, uma pessoa assim fantástica. E ele cita um provérbio chinês que fala assim: duas pessoas estão caminhando em lados opostos, cada uma carregando um pão. Elas se encontram num determinado lugar e elas trocam esses pães. Cada uma vai embora com um pão. Duas pessoas vêm com ideias diferentes, vêm caminhando e se cruzam. Cada uma troca uma ideia. Cada uma vai embora com duas ideias. Então, olha o quanto é importante nós não somos...
Eu acredito assim, enquanto eu estava estudando, vem tanta coisa, né? O orgulhoso, ele é egoísta. A pessoa orgulhosa, ela é egoísta. Eu acho que o fato de não querer partilhar nenhuma ideia, nenhum pensamento, nada, é sinal de egoísmo também. Então vamos colocar que o egoísmo também é um orgulho. Não é mesmo? Se eu não quero passar aquilo que eu sei, porque eu tenho medo que a pessoa me roube a ideia, eu não estou sendo só orgulhoso, estou sendo antipático, eu estou sendo arrogante. Quem sabe a hora que eu passar essa ideia para alguém, essa pessoa não me vem com uma outra, e eu saio, ao invés de uma, eu saio com 2 ideias. Pode mudar também. Quem é humilde cresce sempre. Quem é orgulhoso fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade. O orgulhoso se diz cético por achar que não pode haver nada no universo que ele desconheça. O humilde reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que há muitas verdades que ainda desconhece. Então aqui eu vou citar uma coisa para vocês. Nós estamos estudando o livro de Kardec. Esse livro foi escrito por Marcel Souto-Maior. Ele é diretor da Globo, ele tem os programas do Bial, e ele fez essa biografia de Kardec, e tem coisas muito, muito interessantes. E vou contar uma passagem do livro para vocês, que fala exatamente isso, assim, que o orgulhoso, ele se diz cético, quer dizer, ele não acredita em nada. Então, tem uma passagem do livro que fala assim, ele tinha lançado o primeiro livro dele já, o Livro dos Espíritos. E aí tem um amigo dele que fala assim, que tem uma senhora, a senhora de Cardone, que lia as mãos, lia as linhas da mão. E ele, eu não acredito nisso, eu não quero saber, mas esse amigo insistiu tanto, que ele acaba indo na casa dessa senhora. Essa senhora pega a mão dele e fala exatamente, e fala o seguinte, que ele que traça alguns pontos da personalidade dele. Que ele era uma pessoa que tinha um amor absoluto pela verdade, que ele tinha um pendor para as necessidades morais, para as obrigações morais, e que ele tinha assim, ele é imperioso de consolar, ele adorava consolar. Quando ela fala tudo isso, ele fala assim, com ironia, ele fala assim, mas isso eu já sei. Isso não é novidade. Aí ela fala para ele. Ela não se inibe, ela não se intimida com essa atitude dele. Aí ela fala assim, mas eu estou vendo uma tiara espiritual. O senhor não está vendo? Aí ele vai no espelho, ironizando ainda. Aí ele fala assim, não, eu não estou vendo nada. Por um acaso eu serei um papa? Mas se eu for, não vai ser nessa existência. Ele falando para essa senhora. Aí ela fala para ele que não. Que aquilo lá era uma tiara espiritual. Por isso que ele não ia poder ver. Não era uma coisa que ele tinha sido colocada na cabeça dele. E que aquilo queria dizer que ele tinha uma obrigação moral e religiosa. Que ele ia ter uma obrigação moral e religiosa. Eu vou ler para vocês aqui um pedacinho. O que significa autoridade moral e religiosa, e não soberania efetiva. Ele já achou que a tiara ia elevá-lo ao cargo de papa. Aí, como o Livro dos Espíritos já estava em evidência, né, já estava tendo uma certa repercussão, ele vai embora, ele fica e continua cético naquilo tudo. Ele vai embora e depois de 8 anos ele reencontra a senhora. Ela já estava conhecida pelos feitos dela.
Aí ela encontra com ele e ela fala assim, tá vendo como como é que ela fala? Ela fala assim. Lembra-te da minha predição sobre a tiara espiritual? Ei-la realizada. Aí ele pergunta, como realizada? Que eu saiba, eu ainda não estou no trono de São Pedro. Aí ele fala aqui no livro, Marcel fala no livro, que o que ele ouviu dela depois, ele anotou no diário, ele só deixou que publicassem depois da sua morte. Vejam o quanto profundo é o que ela falou para ele. O Senhor não é, de fato, o chefe da doutrina, reconhecido pelos espíritas do mundo inteiro? Não são os seus escritos que fazem lei? Não se contam por milhões os seus correligionários? Em matéria de espiritismo, haverá alguém cujo nome tenha mais autoridade do que o seu? Os títulos de sumo sacerdote, de pontífice, mesmo de papa, não lhe serão dados espontaneamente? Ela coloca tudo isso para ele. Diante de louvações como essa, seria preciso manter sob controle o orgulho e a vaidade. Mesmo porque muitos desses títulos, papa, pontífice, sumo sacerdote, seriam dados a Rivail, que era o nome do Allan Kardec, por ironia, pelos adversários cada vez mais numerosos. Então veja, a princípio ele mostra todo o ceticismo dele. Ele não acreditava no que ela havia falado. Depois ele esconde, ele ironiza tudo que ela fala, quando ela fala da personalidade dele, ele ironiza, e depois ele resolve guardar, por medo que o julguem orgulhoso. Aí eu, refletindo comigo mesmo, achei que foi um grande sinal de humildade. Que ele só deixa publicar tudo isso, que fala o quanto ele vai ser importante para a doutrina, quanto ele vai trazer de bem depois da morte dele. Justamente para que não deixasse a vaidade falar mais alto. Uma pessoa humilde defende as ideias que julga nobres, sem se importar de quem elas venham. A pessoa orgulhosa defende sempre suas ideias, não porque acredite nelas, mas porque são suas. Então aqui eu vou contar um caso que aconteceu comigo, um caso particular. Eu estava tendo aula, estava fazendo um curso na faculdade, e estava tendo aula. Foi no ano passado, naquela coisa da invasão do Instituto Royal dos Beagles, foi aquela comoção toda, né? E eu sou absolutamente apaixonada por animal, tenho muitos, e eu já queria adotar um Beagle, e eu me comovi, eu chorava, eu e meu filho, foi uma coisa. E assim, né, abaixo o Instituto Royal. Não era assim, abaixo o Instituto Royal, e o que eles estavam fazendo com os animais, destruindo e matando, enfim. Eu totalmente contra o Instituto Royal, e nem por um momento eu parei para ouvir qualquer opinião. Tudo que fosse contra aquilo, tudo que estava acontecendo, eu não queria ouvir. Eu estava na internet, eu ficava ligado 24 horas por dia para ver toda a atualização das notícias. Invadiu, agora os animais estão sendo libertados, e olha o Beagle correndo para todo lado. Nesse dia eu estava tendo aula, já tinha passado tudo isso, fazia uns 15 dias eu estava tendo aula. E o professor estava falando sobre gestão, da educação, tal. E eu não lembro, gente, sinceramente, o porquê. Eu sentada assim, bem na frente, porque quando a gente é mais jovem, eu sentava lá no fundão. Agora, mais velhinha, mais assim, eu não escuto direito. Então eu sento bem lá na frente. Não é porque a gente quer aprender muito, não é porque não se entende muito o que o professor fala. Então eu estava bem na frente. Aí ele falou assim, porque, gente, vocês veem o caso do Instituto Royal. Ai, para que ele falou isso? Eu não deixei o meu professor concluir. Eu fui orgulhosa, grosseira, eu fui tudo aquela hora. Falei, professor, por favor, não fale do Instituto Royal, porque o que eles estão fazendo com...
Aí as meninas, as colegas, meninas, né? As colegas, não, professora, ela não fala disso. Aí ele foi tão educado, tão gentil, tão fino, tão humilde, ele mudou de assunto. Ele deu um outro exemplo, ele mudou de assunto. Depois eu conversando com a minha nora, que é veterinária, olha a ironia. Conversando com ela, aí eu falei, ai, Rebeca, o professor citou, ela falou, Silvia, vem aqui, deixa eu conversar com você uma coisa. Até aí, eu não queria mudar de ideia em hipótese alguma. Deixa eu te explicar uma coisa. Existe toda uma... Eu vou falar rapidinho, porque existe toda uma ética para cuidar daqueles animais. Ali foram destruídos anos e anos e anos de pesquisa. Se a gente vai tomar um remédio para dor de cabeça, com certeza vai ter que ser testado em alguém. Se nós formos tomar um antibiótico, com certeza vai ter que ser testado em alguém. Se vou fazer um enxerto, na boca, aquelas coisas todas, com certeza tudo isso vai ter que ser aplicado em alguém. Falou, então pensa, existe uma ética sim. Ainda a minha nora falou para mim, eu não estou questionando isso. Os beagles, eles têm que ser, eles têm que ficar com a mãe 2 meses, eles têm que mamar, depois eles são retirados, existe todo um código de ética. Se eles não estão respeitando isso, não posso te falar. Mas que o que fizeram, invadindo aquele instituto, destruindo tudo, vai ter que começar tudo de novo. E você pode ter certeza que mais beagles serão colocados para pesquisa. Aí eu fiquei, né? Eu falei, meu Deus, então a gente não é dono da verdade absoluta. Que pretensão a nossa de achar que assim, era a minha verdade. Eu não deixei o professor falar, gente. Graças a Deus que eu encontrei uma pessoa educada. Uma pessoa sensível, porque ele poderia ter falado, Silvia, eu vou dar um exemplo, eu poderia, até com jeito, mas ele poderia ter continuado. Ele simplesmente citou uma outra coisa e me respeitou. Eu não respeitei a ele. Ele me respeitou. Então, assim, nós não somos detentores da verdade absoluta. A partir do momento que a gente se julga detentor dessa verdade, nós não estamos exercitando a nossa humildade. Pelo contrário, nós estamos exercitando o nosso orgulho. Nós estamos deixando aflorar o orgulho que está lá dentro. São atitudes tão tão pequenas, que a gente pratica no dia a dia e que a gente não percebe o quanto nós estamos sendo orgulhosos. Em casa mesmo, no nosso lar. Quando você tem uma discussão com o filho, com o marido, com quem quer que seja, você não deixa ninguém falar. Porque no afã da discussão, da briga, do que seja, você se acha poderosa demais para, entre aspas, se rebaixar. Cadê o nosso sinal de humildade? Ou nós estamos sendo absolutamente soberbas, orgulhosas? Vamos pensar nisso. Se a gente calar, se a gente refletir no que tá na discussão, se a gente deixar para lá, não é questão de se rebaixar. Eu não vou me rebaixar. Eu tenho que dar resposta assim. Imagina, eu vou... Não é se rebaixar. É estar sendo humilde, é exercitando a humildade na expressão mais simples dela. Não é a humildade piegas, não é a humildade hipócrita, é a humildade do bem viver. É a humildade do bem relacionar-se. É isso que nós vamos estar exercitando. Está quase dando meu tempo já, né? Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? Porque ele foi humilde o suficiente para ficar alguns centímetros abaixo dos rios. Então, ele estando abaixo dos rios, ele recebe toda a água que vem deles.
Se ele estivesse acima, com certeza ele estaria isolado. E para encerrar, eu vou falar uma frase, um pensamento de Emmanuel, que eu acho que encerra bem a nossa palestra. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Não confundamos humildade com situação financeira. Isso que eu acho muito importante deixar também. Muitos ricos, muitos poderosos são muito humildes. Muito. Então não vamos confundir a riqueza com a humildade. E muitos pobres são tão orgulhosos. A humildade está na pessoa que tem o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Muito obrigada pela atenção, pela paciência. Espero ter colocado alguma coisinha, deixado alguma coisinha para vocês. Muito obrigada mesmo. Em nome do Grupo Espírito Esperança, a gente quer agradecer de coração. Obrigado por ter aceito. Ser humilde, né, de subir aqui, que é tão difícil. Eu só vou colocar uma coisinha para vocês. Fazer parte desse grupo é tudo, tudo, tudo de bom. É tudo de bom mesmo. Eu falo isso assim com toda a humildade de coração. É muito bom, a gente aprende muito. Ter o Deluca como nosso assistente espiritual, essas meninas, eu acho que daria uma outra palestra. É fantástico. Endosso suas palavras. Recebe agora uma lembrancinha do esposo Pedro. Meus parabéns. E continue humilde, viu?